Glória a bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início, né, ao nosso devocional. Deixa só eu ir ali para a sala, aí chega a gente aqui para tomar café. Glória a Deus. Paz do Senhor. Vamos estar lendo, né, declarando essa verdade a qual o Senhor, né, fala. A segurança daquele que se refúgia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo de broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assalte de dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. E darás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei no respiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado é o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Como está aqui a missionária Isabel, que estará adorando ao Senhor nesta manhã. Amém? Bom dia, paz do Senhor. Que a palavra do Senhor habite em nós no dia de hoje. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração,
acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Obrigada, missionária, que o Senhor continue te abençoando e que abundantemente. Amém. Louvor abençoado, que o Senhor possa acalmar o nosso coração nessa segunda-feira. Aqui chuvoso, eu não sei, né, no estado de vocês, mas que possamos, glória a Deus, que possamos, né, sempre confiante de que o Senhor está no controle e nada foge do controle das suas mãos. Amém? Vamos estar orando para ouvir o momento da palavra, que é muito importante em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e agradecemos, ó Deus, por mais um dia, mais uma segunda-feira, Senhor, que se inicia, ó Deus, esse devocional. Apresentamos a Ti, ó Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, na certeza de que o Senhor, Pai querido, já preparou essa semana para nós. Jesus trazendo sim sobre nós a providência a qual cada um aqui precisa, Senhor, e necessita para este dia, para esta semana, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada pelo louvor, ó Pai, porque sem a tua presença, Senhor, nós não somos nada. E precisamos de ti, precisamos da direção do teu Espírito, Senhor. Precisamos, meu Pai querido, caminhar, Pai. Ah, Pai querido, seguindo os teus passos, Pai, porque assim, Senhor Deus Santo, sabemos, ó Deus, que nós não iremos errar ou iremos desviar dos teus caminhos. Pai, que o Senhor venha, ó Deus, sobre nós, Pai, derramando sobre nós, ó Deus, a sua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, meu Deus, para que possamos ouvir a tua palavra, meu Pai. Palavra essa, Senhor, que é o maná, a qual o Senhor, Pai querido, Pai amado, nos alimenta todos os dias, todas as manhãs. Que a tua palavra, Senhor, é o pão vivo, ó Pai. É o verdadeiro pão vivo, ó Deus, que nos alimenta e nos sustenta, Senhor. Quero te apresentar a tua filha, Senhor, pastora Mônica, ó Deus, a qual estará, Senhor Jesus, ministrando da tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, entregando a nós aquilo que o Senhor já, Senhor Jesus, entregou a ela. Ministrou ao seu coração. Falou, ó Deus, em tua vida, meu Pai. Assim, Senhor, transborda em nós, meu Deus, para que possamos, meu Pai querido, Pai amado, sairmos daqui entendidos, fortalecidos, meu Pai, e edificados pela tua palavra. Continue, Senhor, abençoando, usando a tua filha, Senhor, provendo sobre ela, meu Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que ela precisa, Senhor. Tudo aquilo que ela necessita, meu Pai. Tudo aquilo que ela, Senhor Jesus, almeja, Senhor. O Senhor venha, Pai querido, estar abençoando, meu Deus. Estar mimando a tua filha, Senhor. Não de mimar, porque o Senhor não faz, Senhor Jesus amado, de acordo com aquilo, com as nossas vontades, os nossos desejos carnais, mas aquilo que está alinhado com o reino, aquilo que está alinhado contigo, o Senhor faz.
Pai, seja, Senhor, sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre a família, o ministério, em nome de Jesus. Assim eu oro, louvo e glorifico o teu santo nome, abençoando também aqueles que ouvirão o Senhor mais tarde. Que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, alcançando os corações feridos, angustiados, meu Pai, e trazendo alívio e conforto necessário em nome de Jesus. Assim nós te louvamos e agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pastora Mônica, contigo, deixa Deus te usar bem e usadinha, amém? Amém. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, gente. Hoje eu quero falar sobre a necessidade do Espírito de revelação. Então, a necessidade do Espírito de revelação está em Efésios 1:17. Esse é o versículo base. E ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, né? Que o nosso Deus nos deu o espírito de revelação, né? Muitas vezes a gente acha que revelação é apenas aquele, o profeta, né, que Deus usa no eis que te digo, mas não é isso, né? É muito bom. É muito bom quando a gente tem em nossa igreja alguém que se dispôs, se colocou à disposição do Senhor para ser usado nesse mistério, né? É maravilhoso, né? Temos pessoas que têm esse tipo de espírito de revelação. Mas esse espírito de revelação aqui é um pouco diferente, né? Que Deus nos dê esse espírito de revelação da palavra, que quando nós estivermos orando e lendo a palavra, o Senhor, aquilo que a gente está lendo, o Senhor nos revele o que realmente aquilo quer dizer, e o que aquilo pode ser usado para abençoar a vida de outras pessoas, né? E aqui em Efésio, quando Paulo está falando aqui, ele está dizendo assim, Deus, ele nos dê, ele dê, vos dê. Então, esse espírito de revelação é para a igreja, esse espírito de revelação é para os crentes, né? Ele está falando, ele dê a vocês, meus irmãos, meus queridos cristãos, né? Servos do Senhor Jesus. Então, esse espírito é para nós, né? Para que a gente tenha o pleno conhecimento de Deus, né? Assim, por completo mesmo, plenamente o conhecimento daquilo que Deus tem falado através da palavra dele, né? Porque sem o espírito de revelação nós não vamos conhecer a Deus, né? Quando a pessoa desce as águas, ela não se torna uma pessoa salva, mas ela está testemunhando da sua salvação através da obediência em descer as águas. É a mesma coisa, né? O cristão, nós devemos receber a unção com o olho, né? Mas se essa unção não tiver práticas, não tiver atitudes, é apenas um ato litúrgico, né? A pessoa deve ser ungida, cheia do poder de Deus, da capacidade de Deus, né? Quando nós ungimos alguém, nós estamos declarando que aquilo deve ser a maneira dela viver. Eu recebi a unção, então eu vou procurar atitudes de pessoa ungida, né? Não é que eu recebi o óleo e agora eu sou ungida, né? Não, você recebeu aquela unção, mas você tem que ter a busca de ser uma pessoa ungida, né? Eu vou demonstrar com práticas que eu tenho a unção de Deus. Porque senão, irmão, vira apenas isso mesmo, um ato litúrgico, né? A unção é uma determinação que Deus deu para a nossa vida, então precisamos viver com comportamentos de unção, né? E hoje nós declaramos em nome de Jesus que temos o espírito de revelação. Se ainda não temos, nós vamos receber da parte do Senhor Jesus, né? Ninguém pode crescer espiritualmente sem a revelação de Deus, sem a revelação da palavra, do Espírito de Deus, né? Ela é a capacidade da gente conhecer as coisas espirituais. Porque nós vivemos no mundo físico, no mundo material, mas estamos rodeados do mundo espiritual. E sem essa revelação, nós não vamos ter o discernimento da presença das forças espirituais do mal. Nós não vamos ter a capacidade de pessoas ungidas para resistir e expulsar esse mal que nos rodeia.
Quantas vezes nós, como servos de Deus, chegamos num lugar, numa casa, num comércio, e até dentro de uma igreja nós sentimos uma atmosfera diferente, por quê? Porque ela está cheio, permeado de uma presença maléfica, algo ruim. E você sente no ar, irmão, porque o espírito de revelação que está em você teve o discernimento de você ver essas coisas, ver o mundo espiritual, sentir o mundo espiritual. E muitas vezes só com a sua presença cheia da unção, aquela atmosfera se dissipa. Aquela atmosfera muda. Por quê? Porque uma pessoa ungida, cheia da revelação de Deus, chegou naquele lugar. Quantas vezes elas vão te oferecer algo para comer, para beber, e na hora o Espírito de revelação mostra para você que não é para você provar aquilo, né? E o Senhor vai dizer, não. E aí você vai dizer, não, muito obrigada, não nesse momento, né? Por quê? Porque o Espírito nos revelou. Gente, é muito bom quando se anda nessa caminhada com o Espírito Santo, dele nos revelar as coisas. Né? De você ter. Nossa, eu tive um pressentimento. Não é um pressentimento, é o Espírito de revelação, o Espírito Santo que habita em você. Que está te mostrando que aquilo ali não vem do Senhor para você. Né? E muitas vezes a gente fala assim, é só orar e abençoar e quebra o mal, mas muitas vezes Deus está dizendo, não é para fazer, não é para provar, não é para fechar esse negócio. Ele te deu essa revelação. Então, se nós temos esse discernimento do Senhor, nós vamos saber que realmente é para obedecer. Glória a Deus, né? Nós somos atacados por demônios, somos perturbados muitas vezes, temos doenças, fracassos, problemas nas famílias, né? Mas quando acontece isso é porque nós está nos faltando o quê? O espírito de revelação, né? A pessoa não tem esse espírito, não tem o discernimento do mundo espiritual. Então, quando não se tem esse conhecimento, irmãos, a pessoa fica totalmente suscetível a esses ataques. E aí, às vezes, ela nem percebe que é um ataque demoníaco. Acha que é a coisa do momento, acha que é uma situação que está acontecendo, mas ela não tem aquela revelação que é espiritual. As pessoas lá do mundo, elas são atacadas por isso, elas vivem debaixo desse domínio do espírito das trevas, mas ela não tem, para ela tudo normal, sabe? Ela não sabe que aquilo ali é uma ação demoníaca na vida dela, né? O espírito de revelação é para nós, mas também não é de qualquer jeito, né? E nós vamos ver aqui rapidamente 3 características de pessoas que têm o espírito de revelação. Em 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz assim, ó. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são para as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, tem coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que têm amor por Deus. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nessa sala, nós amamos a Deus. Estamos aqui nesse culto, né? Deus preparou para aqueles que o amam. Não é um amor romântico, não é aquele amor sacrificial, sabe, eu amo essa pessoa e vou fazer tudo por ela. Não, o amor sacrificial é para aquele que nós sentimos para Deus. Eu dou a minha vida, eu dou tudo que eu tenho para ele. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, então, irmã Lauriane, que o Espírito de Revelação te mostre hoje aquilo que você está necessitando receber nesse momento, em nome de Jesus. Né? O amor da entrega, é o amor da confiança, o amor da devoção, o amor que faz a gente amar a Deus acima de tudo e de todos. Aleluia. Né? É o amor que nos faz estar pronto para ter renúncias, né? Estar pronto até perder pessoas queridas, abrir mão de amizades, né? Que são pessoas do nosso rol afetivo. Muitas vezes a gente vai ter que abrir mão, mas o Espírito vai nos revelar. E quando nós amamos a Deus, nós recebemos esse Espírito. Glória a Deus. Né? O amor faz a pessoa até morrer pela fé, como a gente já viu tantos sacrifícios aí do passado, né? E o amor também, ele faz com que a gente não negue nossos valores e os nossos princípios. E a segunda coisa, uma característica de quem tem o espírito de revelação é o temor. Salmo 25, 14.
Temor, irmãos, é um profundo respeito, é uma reverência, é um amor filial que nós temos para com Deus, né? Não é um modo de servir a Deus por medo de castigo, mas é aquele amor voluntário, né? Então, o Salmo 25, 14 diz: O segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber o seu conserto. A vontade do Senhor é revelada para todos aqueles que têm o temor do Senhor. Amém? Esse temor a Deus não nos impede de fazer coisas. Muitas vezes a gente fala assim: eu não quero nem para a igreja hoje, não estou afim. E vem o espírito de revelação para você, de algo que você estará perdendo e não ir. E você fala: mesmo não querendo, eu vou. E quando você chega na igreja, Deus fala tremendamente ao seu coração. E que nós possamos ter esse temor, esse respeito, essa reverência a Deus, né? Temor também que nos impede de aceitar provocações, irmãos. É muito difícil a gente se calar, a gente negar o nosso desejo de responder muitas vezes, mas o temor a Deus, o respeito ao Senhor, até de a gente ferir o filho dele, é que nos faz nos calar e engolir sapo, muitas vezes. E a terceira coisa, irmãos, é a integridade. Provérbios 3:32 diz assim: Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os íntegros e os sinceros está o seu segredo. Deus revela a nós o seu segredo, né, irmãos? Quando nós somos sinceros, quando nós somos íntegros. Então, Deus, ele busca dar revelação a pessoas que têm esse espírito de integridade. Deus revela as coisas mais íntimas a nós. Eita, mas é maravilhoso. É numa palavra, é num louvor, é num sonho, uma palavra profética, Deus está sempre trazendo revelação a nós. Aqueles que têm integridade e sinceridade no seu coração, né? Aqueles que vivem na integridade, na honestidade, em todas as coisas, na sua vida familiar, nos seus negócios, quando ninguém está olhando, né? Íntegro com os de perto, íntegro com os de longe. Ele não negocia também seus valores, sua fé e seus princípios. O diabo, ele quer cegar o nosso entendimento, né? Conforme diz 2 Coríntios 4, diz que o evangelho, os valores estão encobertos para as pessoas que estão perecendo espiritualmente, que estão cada dia mais longe de Deus. O evangelho, irmãos, está encoberto para essas pessoas, né? Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, né? E elas não têm a revelação do Espírito para saber que são forças demoníacas que estão cegando ela. Só a partir do momento que a luz de Deus entra na vida da pessoa, que ela vai começar a ter a revelação de tudo que está atacando ela. Que não são coisas normais do dia a dia, como muitos pensam. Não, a vida é assim, deixa a vida me levar. É assim mesmo. Para elas basta o pão de cada dia. E é um pão que não alimenta, que sempre vai mantê-las com fome. E elas não sabem que a fome delas é uma fome de Deus, né? Glória a Deus. Né? Que nós possamos orar, irmãos, para que essas pessoas vejam a luz e que a glória de Deus resplandeça na vida dela, né? A pessoa que está cega, ela não tem o amor de Deus, o temor da integridade. E acho que muitas vezes ela vai para a igreja, né, para cumprir um rito, né, um ritual, né, e eu estou fazendo coisas para Deus, mas coisas para Deus sem Deus, né? A gente vê que Deus não está nisso, né? Não tem alma, não tem coração, né? Não tem mente. E aí ela passa a dizer assim, mas eu faço as coisas para Deus, eu cumpro todos os meus rituais, mas ela não tem integridade no coração dela, então é um culto, é uma entrega vazia que tem ali, né? Eu posso ser religiosa sem ser cristã, né? Aí elas pensam assim, né? Acha que pode ofertar na igreja, mas não está servindo a Deus naquela oferta, né? Eu cumprimento e trato bem meus irmãos, mas não há sinceridade no coração, não trata ele realmente como irmão, na necessidade vira as costas para aquele irmão. Isso não é integridade de coração para com Deus, né? Deus é amoroso, Deus é presente, Ele é poderoso e transformador. E as pessoas precisam ter essa revelação da parte de Deus.
E meu tempo está acabando. Bem, quando as pessoas são assim, elas abrem brechas para que o diabo comece a afetar a vida delas, a cirandar nos negócios dela, na saúde dela. E elas fazem coisas, irmãos, têm comportamentos e elas não entendem que aquilo ali é influência do inimigo. Por quê? Porque não tem revelação da parte de Deus, né? As pessoas dizem que amam a Deus, mas elas realmente não conhecem o amor de Deus e não sabem o que é amar a Deus. E nós precisamos orar pelas pessoas para que elas recebam esse amor impactante, sabe, esse amor transformador, para que elas tenham o espírito de revelação, né? E venham a conhecer a Deus. Em Romanos 1, 16, 17 fala sobre o poder de Deus do Evangelho para revelar o que é justo e correto aos olhos de Deus. E esse poder de Deus precisa chegar a essas pessoas, precisa chegar para a nossa família, irmãos. O Espírito de Revelação começa com a primeira e a maior das revelações, que é a necessidade de salvação. Essa é a primeira revelação que tem que chegar na vida dessas pessoas quando a gente for pregar. Sabe, irmão, subir ao púlpito para falar bastante sobre salvação, sobre arrependimento, sobre se voltar para Deus, abandonar as práticas do pecado, tem que ser sempre o tema central da nossa pregação. Arrependimento de pecados, necessidade de salvação, mudança de vida. Depois vem numa revelação gradativa para essas pessoas, elas vão começar a conhecer, aprender, crescer em Deus, né? E aí ela sim vai ter uma vida totalmente transformada quando ela vai ter a revelação da necessidade de Deus no seu dia a dia, né? E Deus vai tratar corpo, alma, né? As emoções dessa pessoa. É o poder de Deus se manifestando na vida de uma pessoa quando ela tem essa renovação de mente, né? Glória a Deus. E experimenta a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. E o resultado é uma mudança de vida, irmãos, de comportamento, de atitudes, na maneira de falar, de tratar as pessoas, né? Descobrir o que realmente é amor, o que realmente é amar. Quem tem o espírito de revelação fica liberto dos pecados, fica liberto dos maus hábitos, né? Aqueles que estão destruindo e prejudicando as pessoas. Então, que hoje, queridos, nós possamos buscar em Deus esse espírito de revelação para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa igreja, e para que pessoas sejam impactadas, né, e caiamos na graça da comunidade com esse espírito de revelação, que a pessoa vai dizer, nossa, aquela pessoa é diferente, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, poxa, o que ela tem de diferente? Sabe, a pessoa não é rica, mas é tão feliz, ela não tem as coisas, mas ela vive sorrindo, por quê? E a pessoa vai ter essa curiosidade de saber o que que aconteceu, né? E aí, muitas vezes, você vai falar para essa pessoa sobre o evangelho. Mas muitas vezes nós temos que ter o discernimento também, que a gente vai estar, nós estamos sendo observados, estão lendo a nossa vida, e como carta de Deus, nós precisamos ser exemplo para as pessoas lá de fora. Que as pessoas vejam que nós somos diferentes, né? E esse espírito de revelação possa impactar todos que chegarem até nós. Como eu gosto de dizer, se a chama que está dentro de mim se apagar, as almas que estão ao meu redor, as pessoas que estão ao meu redor vão morrer de frio, porque elas precisam do calor que emana de mim, do meu coração. Amém, irmãos? Pastora Jo, meus queridos irmãos, essa é a palavra para hoje, que o Senhor possa te alimentar nesse dia. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Já pegando a pastora para poder fazer a oração final e petrando a bênção apostólica. Amém? Palavra abençoada, que o Senhor continue abençoando, te usando, deixando, né, ser usada pelo Espírito Santo de Deus para poder trazer essa boa nova, né? Porque realmente nós precisamos sempre estar batendo na tecla, né? Do arrependimento, porque sem ele não há salvação, né? Se nós não nos arrependermos, porque o amor de Deus, ele é incondicional. Ele não veio para um ou para outro. O Senhor não deu, né, a Jesus para morrer só para um ou para outro, ou só para aquele mais bonzinho, aquele. Não, foi para todos, perdoando todos os pecados da humanidade. E por isso nós temos também que sermos e seguirmos como Cristo, né, nos ensina diante da palavra, para que possamos alcançar. E sem a fé
é impossível, né, agradar ao Senhor. Então não adianta a gente somente pedir, buscar, se nós não honramos a Deus verdadeiramente, né? Não só por palavras, mas ações e atitudes. Porque Deus fala assim, Ele nos amou de tal maneira que entregou o teu Filho unigênito para morrer por nós naquela cruz do Calvário, para nos dar o direito dessa redenção que hoje nós temos. Então, se nós não amamos o nosso próximo, nós não amamos nossos inimigos, se nós não perdoamos aquele a quem nos ofende, o Senhor também diz que não nos perdoa. Porque como dizemos que amamos a Deus, se nós não conseguimos amar aquele que está aqui na nossa frente, que nós vemos, né? Às vezes nem tanta convivência, mas o Senhor nos chama de mentiroso diante da palavra dele, né? Então nós temos que verdadeiramente, né, se prostrar aos pés de Deus, tudo que nós fazemos é uma decisão. Se eu não decidir mudar, se eu não decidir buscar, se eu não decidir orar, nada vai mudar na minha vida. Nada vai acontecer. Se eu não decidir tomar uma posição, uma atitude, querer, porque perdão não perdão é uma decisão que nós tomamos, né? É uma decisão. Eu decido se vou perdoar ou não. Mas o perdão, ele é libertador, não é só para aquele que está recebendo, mas é para nós também. Porque se nós não perdoamos, não liberamos o perdão, nós estaremos aprisionados, não conseguiremos caminhar à frente, não conseguiremos receber as bênçãos que o Senhor tem para nós, não conseguiremos avançar, né? O amanhã. Mas quando nós perdoamos, decidimos liberar o perdão, liberar a outra pessoa, o Senhor nos traz a paz de imediato. Nós sentimos a leveza e podemos assim prosseguir, né? Porque Deus ele é fiel, Deus ele é perfeito, Deus ele é justo. Palavra abençoada, pastora, que o Senhor continue, né, te usando, né? Não para a glória humana, mas para que o nome do Senhor venha a ser louvado e glorificado, e que vidas venham a ser alcançadas em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã, essa nova semana, Senhor. Nós já entregamos ela em tuas mãos, Senhor, e falamos, ó Deus, a teu coração. Obrigada. Obrigada pelo que o Senhor já fez nesse mês de fevereiro, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Estamos disponíveis a Ti, Senhor, para ouvir e obedecer, Senhor. A tua serva falou, Senhor, que sem fé é impossível te agradar, Pai. Então, aumenta a nossa fé, Senhor. Cada vez que ouvimos a tua palavra, possamos, ó Pai, receber uma porção nova de fé. E, Pai, sem espírito de revelação é impossível te conhecer. E nós queremos, ó Pai, sim, Senhor, te conhecer, crescer nesse conhecimento, crescer na graça, Pai. Deus, então, Senhor, que nós possamos receber de Ti esse espírito de revelação, para termos discernimento no nosso dia a dia, Pai, daquilo que vem de Ti e aquilo que não vem de Ti, Senhor. Seja para tocar em objetos, em pessoas, para fechar um negócio, para entrar num veículo, seja para todas as coisas que formos fazer, Senhor, que nós possamos ter o discernimento se o Senhor estará conosco naquilo, Pai, que nós não daremos um passo se o Senhor não for conosco, Pai, não vamos sair da Tua presença, Senhor, em nenhum momento, Pai, por isso nós te agradecemos pela Tua presença conosco, pelo Teu amor, Teu cuidado, que possamos ter, Senhor, realmente amor, temor, meu Pai, eu, Senhor, respeito, reverência, integridade, um coração sincero, honesto diante das pessoas e diante de Ti, Senhor. Que possamos ser fiéis nas ofertas, nos dízimos, ó Pai. Que possamos ajudar o avanço do reino na terra com os recursos que o Senhor tem nos dado, Pai. Porque não é perda, é investimento, Senhor, no reino. Obrigada pela vida dos teus filhos que estão aqui, Senhor. Obrigada pela vida da pastora Amália. Nós entregamos em tuas mãos sua saúde, sua vida, Pai. Em nome de Jesus, tudo que ela tocar seja abençoado, Pai. Oh, Deus, também entregamos a presente de Deus, cada pessoa envolvida nessa empresa, Senhor, desde a criação. Oh, Pai, desde também a presidência, Senhor, dessa empresa, Pai.
a todos aqueles que trabalham, que vendem, que entregam, que fabricam, que limpam, Pai. Abençoa a vida dos teus filhos e guarda a vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai. E que, Senhor, que esse restante de dia, o teu Espírito possa falar conosco, nos revelando aquilo que precisamos fazer para agradar ao teu coração, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus, Pai. Vamos à bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para todo sempre. E a igreja do Senhor diz: Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Paz de nosso Senhor. A todos uma boa semana. Amém. Em nome de Jesus. nós no dia de hoje. Amém? Até amanhã. Amém. Até amanhã. Amanhã nós temos devocional. Esteja aqui para poder receber mais um pouquinho, né? Do manar dos céus. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Obrigada, pastora Mônica. Deus nos abençoe grande e abundantemente. Amém? Tchau, tchau.